Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos tipos de personalidade mais raros e, olha, fascinantes que existem, o INFJT, que a gente conhece como o apoiador. É uma personalidade cheia de nuances, sabe? Mistura um idealismo que vem lá do fundo da alma com uma percepção super aguçada do mundo. Se essa descrição já te chama atenção, fica por aqui que vamos desvendar esse perfil. Essa frase, na verdade, resume tudo. Pensa bem. Não é só sobre ser sonhador e nem só sobre ser analítico. É justamente a dança entre essas duas coisas, essa tensão que existe entre o ideal e o real, que torna o apoiador tão interessante e, às vezes, um verdadeiro quebra-cabeça. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, que é o coração desse perfil, o paradoxo do idealista. Existe um contraste que não para, sabe? De um lado, um mundo interior super rico, cheio de ideias e sentimentos. Do outro, uma vontade enorme de fazer a diferença, de impactar o mundo lá fora. Vamos ver os traços que formam essa personalidade. Primeiro, a energia. Olha só, com 61% de inclinação para a introversão, os apoiadores recarregam as baterias sozinhos. Eles precisam daquele tempo para si, para organizar a mente, processar um turbilhão de emoções e deixar a imaginação voar. Não é que sejam tímidos, é uma necessidade mesmo para não esgotar a própria energia. Depois, a gente olha para a mente e vê que ela é super intuitiva. O apoiador raramente fica só no que é óbvio, no superficial. A cabeça dele está sempre conectando os pontos, buscando padrões, tentando entender o significado por trás das coisas. É essa intuição que alimenta o idealismo, que faz enxergar como as coisas poderiam ser e não só como elas são. E aqui, na natureza do apoiador, a gente vê que o lado emocional fala bem alto. Isso quer dizer o quê? Que as decisões são muito guiadas por valores, pela empatia. A lógica é importante, claro, mas na hora de decidir, o impacto que aquilo vai ter nas pessoas geralmente pesa mais. Agora, vamos para a abordagem. Pode parecer até um pouco contraditório, né? Com todo esse mundo interior fervilhando, os apoiadores gostam que o mundo exterior seja bem organizado. Com 74% de planejamento, eles se sentem melhor quando as coisas estão decididas, estruturadas. Essa organização externa ajuda a acalmar a complexidade interna. E, finalmente, a identidade turbulenta. E olha, essa palavrinha é fundamental para entender o apoiador. Ser turbulento aponta para uma tendência ao perfeccionismo, uma sensibilidade maior ao estresse e, principalmente, uma busca que não para por autoaperfeiçoamento. É uma energia que move para frente, mas que, ao mesmo tempo, pode ser bem cansativa. E é justamente essa identidade turbulenta que nos leva para a próxima parte. Muitos dos traços mais fortes do apoiador funcionam como uma faca de dois gumes. São dons incríveis, mas que, na outra ponta, trazem desafios bem grandes. A empatia é o exemplo perfeito disso. É um superpoder, de verdade. Permite criar conexões muito profundas e verdadeiras com as pessoas. O problema? O desgaste emocional. Apoiadores não só entendem o que o outro sente, eles sentem junto, absorvem aquilo. E sem o filtro, isso pode ser exaustivo. A mesma coisa acontece com a visão criativa. A mente deles enxerga soluções e possibilidades que ninguém mais vê. Mas aí, a tal identidade turbulenta entra em ação. O medo de errar, a insegurança ou a preocupação com a crítica podem acabar paralisando e aquelas ideias brilhantes ficam só no papel. E tem também a busca por melhoria, que é movida pelo perfeccionismo. É isso que faz o apoiador crescer, aprender, evoluir. O desafio aparece quando os padrões que ele cria para si mesmo são tão altos, que se tornam impossíveis de alcançar. Aí, o que era para ser um motor vira fonte de frustração e autocrítica pesada. Bom, e como essa personalidade tão complexa se vira no dia a dia, na carreira? Vamos dar uma olhada em como os apoiadores navegam pelo mundo profissional, com seus pontos fortes e fracos bem marcados. No trabalho, o que mais se destaca é a busca por significado. Eles precisam sentir que o que fazem importa, que tem um propósito maior. Juntando isso com um compromisso ético muito forte e uma forma de se comunicar que é sempre cuidadosa, eles se tornam profissionais super confiáveis e que inspiram as pessoas ao redor. Por outro lado, essa mesma personalidade enfrenta alguns perrengues no ambiente de trabalho. A sensibilidade ao feedback, por exemplo. Uma crítica construtiva pode ser recebida como um ataque pessoal. Também tem a dificuldade de delegar, o tédio com tarefas muito repetitivas e aquelas expectativas super idealistas sobre o que o trabalho deveria ser. Tudo isso pode gerar bastante estresse.
Agora, saindo um pouco do escritório e falando da vida pessoal. Nos relacionamentos, o apoiador busca uma coisa acima de tudo: conexões que sejam profundas e de verdade. E eles são ótimos em criar isso. A empatia profunda permite que entendam o outro de uma forma genuína. São conhecidos por saberem ouvir de verdade, sabe? Fazendo as pessoas se sentirem acolhidas. O comprometimento deles é leal, gera muita confiança. E talvez o mais bonito, eles conseguem ver o potencial nas pessoas e as incentivam a crescer. Só que a mesma profundidade que eles tanto buscam pode ser um desafio. A dificuldade de se abrir vem do medo de se mostrar por completo e não ser compreendido. As expectativas altas que eles têm para si mesmos muitas vezes acabam sendo projetadas nos outros. E para manter a paz, eles podem fugir de conflitos a qualquer custo, e no processo acabam deixando as próprias necessidades de lado. Certo, então com todos esses dons e todos esses desafios na mesa, qual é o caminho a seguir? A jornada do apoiador é uma busca sem fim por equilíbrio. É sobre alinhar seus ideais gigantescos com a realidade prática do dia a dia. O ponto-chave aqui é o crescimento intencional. É sobre cultivar resiliência para lidar melhor com as críticas, é sobre abraçar a imperfeição para não deixar o perfeccionismo paralisar tudo. É aprender a comunicar o que precisa de forma clara e, talvez o mais difícil de todos, é superar aquela resistência de pedir ajuda. E no fim das contas, é isso que resume tudo. O potencial do apoiador é imenso. Quando ele consegue equilibrar esse mundo interior tão rico com as demandas do mundo real, ele não só encontra mais paz, como se torna uma força genuinamente poderosa para uma mudança positiva. E assim, fica uma pergunta para a gente pensar. Para quem é apoiador e para quem convive com a grande questão é sempre essa: como a gente constrói pontes entre aquela visão idealista e a ação prática? É nesse equilíbrio que mora o verdadeiro poder.